Amém, irmãos? Hoje nós estamos chegando na terceira parte das nossas orações, né? Nós dividimos tudo para ir ensinando devagarinho. Não adiantava pegar tudo de uma vez só e dar, porque ia complicar. Terceira parte hoje. Falta só uma parte, né? Falta só mais 3 orações que vão ser ministradas domingo que vem. Aí encerra as orações da parte da manhã. Aí depois então vamos iniciar a oração da parte da tarde e na terceira etapa as orações da noite. Vocês vejam que isso aí foi feito por Deus. Foi Ele que fez o que vocês vão orar de manhã dessa forma, de tarde orar dessa forma e de noite dessa forma. Então Ele foi sábio e nos deu sabedoria para isso. Essa, irmãos, é uma das razões pelas quais os discípulos de Yeshua, de Jesus Cristo, um dia estavam conversando com ele e eles disseram assim: ensina-nos a orar. É uma coisa assim interessante que eles, sendo judeus, foram criados na lei, na Torá, aprendendo desde criança. Já pessoas de idade, né, foram perguntar a Jesus para que ele ensinasse a orar. Então, imagine se eles andavam com Jesus Cristo e eram judeus, né, estavam acostumados com a lei. Pediram para ser ensinados, imagine nós, que estamos longe, estamos distantes, né? Então Deus foi sábio quando Ele dividiu as orações da parte da manhã, da tarde e da noite. É uma coisa muito importante isso, porque no mundo espiritual, obrigado, no mundo espiritual tem coisas que acontecem na parte da manhã, tem coisas que acontecem na parte da tarde e tem coisas que acontecem à noite. Então o Senhor nos preparou para essas 3 estações, quando Ele dividiu o dia. Eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe interessante. Hoje eu estou com a terceira folha, vocês vão receber daqui a pouco. Eu estou com a terceira folha e eu contei aqui, vocês devem estar com a primeira e a segunda aí, né? Eu contei aqui quantas vezes, dessas 3, quantas vezes você abre a boca na parte da manhã, ainda falta 3 orações ainda, mas só nessas 3 partes, vocês vão ver quantas vezes vocês abrem a boca para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Então você começa aqui na parte 1, você começa: dou graças pelo ti, Deus vivo e existente. Olha, sua boca se abrindo para chamar Deus vivo e existente. Segundo, bendito sejas tu, eterno nosso Deus. Mais uma. E aí você vai orando e vendo, bendito sejas tu, na terceira oração. Aí depois você passa para a segunda parte, né? Onde fala aqui sobre... Nossa, aqui é 3, que é 2. Aqui, a 2. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Você fala isso 14 vezes. Então, juntando todas essas expressões do início da oração, nessas 3 partes, você, por 22 vezes, você fala, abre a boca para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Então, é como se Deus falasse assim: você vai passar a manhã inteira glorificando o meu nome e fazendo as suas orações. Isso 22 até a terceira, deve a 4ª parte aí, né? Então você começa a observar que Deus está treinando você para você passar a manhã glorificando o nome dele. Mesmo repetindo as orações, mesmo lendo as orações, mas você está sendo treinado para andar com Deus, exaltando e glorificando o nome dele, porque é o que a Bíblia ensina. Os homens da Bíblia, em qualquer parte da Bíblia que você vá, você vai ver que sempre havia uma glorificação do nome de Deus, se dava toda a honra e toda a glória. Podia ser numa guerra, podia ser num desfile, podia ser na construção do templo, do tabernáculo, do sacrifício, dos profetas, dos reis, sempre havia isso. Jesus Cristo, para ressuscitar Lázaro, ele começou glorificando: Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouves, né? Mas por causa desses que estão me cercando aqui, eu quero te pedir a ressurreição dele. Então, quer dizer, quando a gente faz as nossas orações baseadas só nas nossas necessidades, dificilmente você fala: bendito sejas tu, Rei do Universo, Deus poderoso. Você já entra logo pedindo: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E agora não. Agora nas orações, você está sendo uma pessoa
que vai passar o dia inteiro glorificando o nome do Senhor. Não vai cansar, não vai roubar teu tempo, não vai fazer nada. Você naturalmente, você vai ser uma pessoa que vai glorificar o nome do Senhor durante todo o dia, nas orações. E isso aí, irmão, só pode trazer bênção para a gente. Amém? O treinamento é para isso, é para você andar na presença do Senhor e viver dentro do reino de Deus. Aí você vai ver como é que a gente consegue bênçãos só glorificando o nome dele. Eu não sei quem já leu um livro muito antigo, era de um coronel do exército americano, já morreu ele, escreveu o livro, né? Falando sobre dar graças a Deus em tudo, né? O nome do livro era Em Tudo Dai Graças, não, era, esqueci agora o nome do livro. Mas ele falava, né, que em tudo você tinha que agradecer. Ele era capelão do exército americano. E durante a Guerra do Vietnã, ele estava lá na Guerra do Vietnã, e numa das ocasiões, ele ensinava isso para os soldados todos. E numa ocasião, eles estavam no helicóptero, e o helicóptero foi atingido. Estava ele, um grupo de soldados, ele não lutava, só estava ali como capelão. Aí o helicóptero começa a rodopiar e cair, a morrer todo mundo. Aí ele gritou para o pessoal, fica o seguinte, em vez de gritar, em vez de falar palavrão, em vez de querer pular, vamos começar a dar graças a Deus. Aí eu penso assim, o coronel ficou maluco, ficou doido. Mas eles começaram a então, a gente vai morrer mesmo, então vamos fazer o que ele está pedindo. E começou todo mundo, graças a Deus, o bicho está caindo. Graças a Deus, o negócio explodiu, bateu no chão. Quando se aproximou do chão, ele foi diminuindo, bateu no chão, não machucou ninguém, não morreu ninguém. E disse que quando saíram do helicóptero, todo mundo se converteu ali mesmo. Todo mundo ali. Aí disse que toda vez que você glorifica a Deus, por pior que seja a situação, espere uma bondade de Deus. Espere uma bênção de Deus. Porque significa que você acreditou nele, confiou nele, então ele vai te abençoar. Né? E a gente, então, o que a gente está aprendendo aqui, irmãos, é que você não precisa ser um mendigo espiritual. Ficar pedindo todo dia, toda hora, todo dia está pedindo. Começa a exaltar, começa a glorificar, começa a render graça ao nome dele, que as coisas começam a modificar na sua vida, né? Vamos então aqui para a parte 3. Parte 3. Graças a Deus que eu estou dando esse estudo aqui, mas a minha função aqui é só dar o estudo. Porque quem digita é o Jorge Coelho e quem imprime é o Cláudio. E a Silva faz a revisão. Tem mais erros. Mas afinal de contas, eu já estou nisso há 51 anos. Então essa garotada nova que está chegando agora tem que trabalhar para mim. Eu sou elogiado. Amém. Bem, conforme estou fazendo, toda vez que tem uma expressão hebraica, eu boto só uma informação para vocês conhecerem. Aqui, por exemplo, a oração número 7, que é a próxima, Yerri. Yerri é a palavra hebraica, depois que começa a oração. O que está escrito aqui da palavra, vocês precisam ler. Só ler na oração para baixo, né? Isso aqui é só para dar informação a vocês. A palavra Yerri, que é a palavra do verbo raya, ou raya. No hebraico, toda vez que aparecer a letra H, tem som de R. Então, por exemplo, quando a gente fala Baruch, porque o final termina com CH, tem som de R, 2R, Baruch, né? E quando é um R só, também tem som de R. Yerri. Yerri é da terceira pessoa do singular do verbo aya, que significa ser ou existir. Então, quando Deus foi criar o mundo, e ele disse a primeira frase que ele disse, qual foi a primeira frase que ele disse, hein? Ele falou em hebraico assim, Yerri or. Or significa luz, né? A palavra O-R, é luz em hebraico. Yerri é haja. Haja ou seja, né? Provavelmente a palavra aplicada no texto do início, do primeiro versículo, é que seja, né? Que na verdade Deus não falou haja, falou seja. E falou para quem? Falou para Cristo que estava com ele lá. Então falou, você, seja a luz. E Cristo, quando veio à Terra, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Né? Então Deus falou no hebraico muito bom, Yerrior, haja luz, seja a luz. Aqui tem várias explicações aqui sobre isso aí, né?
Ani Haiti, eu fui, Ani Hatá, Hatá quer dizer você ou tu, Ani quer dizer eu, e assim por diante. E aí vem a oração. Então a oração do Eri é a seguinte, que é a 7ª oração. Que seja da tua vontade, ó Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo e de um implacável acusador. Seja ele hoje em dia. E livra-nos do castigo do inferno. Então aqui você está vendo uma oração de proteção, pedindo a ele para nos livrar de toda essa turma aí que quer nos perseguir, quer nos destruir, pedindo a ele a proteção. É o tipo da proteção que Deus sempre dá aos seus filhos, sempre, né? Então, essa 7ª oração continua na mesma batida das orações da manhã. Aqui um pedido de proteção. A 8ª, bendito sejas tu, novamente a palavra bendito. Bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste estudar as palavras da Torá. Tu nos deste uma ordem, ordenaste. Ele não orientou, não sugeriu, ele mandou que a gente tem que estudar a palavra o tempo todo. Foi o que eu falei ontem lá na igreja, quando Paulo fala contigo assim, apega-te à palavra, a palavra tem que estar contigo. Irmãos, não tem como uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, um filho de Deus na terra, não gostar da palavra, não se apegar à palavra, não estudar a palavra. A Bíblia é cheia de exortações, mandando a gente meditar, estudar, ler, esquadrinhar, descobrir, pesquisar, sempre a palavra. Não tem outra forma de Deus se comunicar com a terra, com os seus filhos, a não ser pela palavra. Ontem eu dei aquela palavra ali, que infelizmente o culto começou tarde demais, era para começar às 7 horas, começou quase 8 horas, então nós tivemos que reduzir tudo. Né? Mas tinha uma pessoa ali que não era da igreja. Tinha um assembleiano lá. Tinha um assembleiano que ouviu a palavra toda. E quando chegou no final, que eu já ia embora, ele foi lá fora me procurar. E falou assim, estou impactado com a sua palavra. Eu disse, eu nem falei tanto hoje, cortei pela metade. Tinha tanta coisa para falar. Não. Aí disse assim, olha, o senhor falou uma coisa aí, o senhor tinha que pregar na minha igreja. Fala com o meu pastor para o senhor pregar lá. Eu disse, por quê? Isso que o senhor falou, realmente, por que a crentalhada toda fica nas costas do pastor, fica na dependência do pastor? Eu disse, porque não são ensinados, não são orientados, não recebem doutrina, não querem a palavra. Então, todo problema que o crente tem, ele joga para cima do pastor. E o pastor não aguenta, chega uma hora que não aguenta mesmo. Chega uma hora que dá um estresse. Aí ele me disse que o pastor dele faz hemodiálise, tem problema de fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Ele disse, eu tenho pena do meu pastor, ele chega da hemodiálise, já tem um telefone tocando para ele, contando o problema e pedindo oração. E o coitado, depois da hemodiálise, vai orar por todo mundo. Agora, veja bem, pastor, nenhum deles vai na casa dele orar pelo pastor. Só sabe ligar para lá para pedir. E o pastor, coitadinho, chega cansado do processo da hemodiálise e ainda tem que ficar atendendo as ovelhas que dependem dele. Aí, e se ele morrer? Se ele morrer, eles vão ser dependentes de outros. Porque eles são como esses pais, essas mães, que o filho casa e deveria ir embora. Na casa vai embora, some daqui, desaparece, vai morar em outro lugar. Mas não, o pai e a mãe ficam lá assim o tempo todo, como se ainda fosse o pai e a mãe, interferindo, falando, né, dando conselho, orientando, né, não deixando eles viverem, né, não corta o cordão umbilical. E às vezes o pastor faz isso, que é dependência, então eles não aprendem nada. Uma das igrejas que nos dá a maior lição de como se deve fazer com o crente é a Igreja Universal. O pastor Universal não vive na casa de ninguém, não. E se ligar para ele pedindo oração, ele não ora, não. Ele nem atende o telefone. Porque eles ensinam o que uma pessoa tem que fazer. Você faz assim que vai dar certo. E tem que dar certo. Jesus Cristo fazia a mesma coisa. Ensinava como era e eles tinham que se virar.
Mas hoje não, hoje as pessoas ficam na dependência e não conseguem reagir, quando na verdade, irmãos, quando a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, né? É uma coisa interessante, porque nós aprendemos lá no Yeshivá que ninguém sabe, na verdade, qual foi a cortina que cortou de cima para baixo, né? Porque todo mundo diz que foi a cortina do Santo dos Santos. Só que a gente aprende na Bíblia que a cortina que cobre lá o Santo, o Santíssimo, o Santo dos Santos, na verdade, ela não é compacta. São duas cortinas, uma vem até aqui e a outra vem até aqui, sai daqui para cá. Então, o sacerdote, quando entrava, ele não tocava na cortina. Ele não abria a cortina para entrar. Ele vinha por aqui, entrava aqui entre uma e outra e depois entrava dentro. Então, na verdade, essa cortina do Santo Santo, ela já era cortada, não foi essa que cortou. E, na verdade, tinha lá cerca de 11 cortinas, né? 11 cortinas no templo. Qual foi que se rasgou? Ninguém sabe, né? Mas não importa. O que importa é que o conceito da palavra, que o véu se rasgou de cima a baixo, significa que todos nós agora temos acesso ao Pai. Jesus Cristo falou assim: vocês agora podem falar com o Pai. A senha é o meu nome. Ou seja, o meu nome, em nome de Jesus Cristo, né, eu falo contigo, né, eu peço a ti. Use o meu nome como uma senha e vocês vão ter acesso ao Pai a hora que vocês quiserem. Isso não foi falado para os pastores fazerem, foi falado para todo mundo fazer. Qualquer um pode fazer. E a gente não entende isso e fica então esse pessoal todo aí no sofrimento, na luta, na maioria das vezes por culpa própria, porque não obedece a palavra. Quando se obedece a palavra, tem uma grande probabilidade de bênção, né? Quem obedece recebe a bênção, quem não obedece vai sofrer. Então, temos que entender dessa forma e saber que todos nós podemos fazer milagres. Todos nós podemos ter acesso ao Pai. Né? Oi? Agente de milagre. A mulher do fluxo de sangue, a mulher da hemorragia, ela tomou uma decisão, quer dizer, ela praticamente não dependeu de Jesus Cristo. Ela disse para ela mesma: eu vou tocar no manto dele e quando eu tocar, eu vou ficar curada. Foi ela que decidiu. Quando alguém fala assim: Jesus curou a mulher da hemorragia, não curou não foi ele não, foi ela mesmo. Ela mesmo disse: se eu chegar e tocar, eu sou curada. Ela tocou, a hemorragia parou. O que ele curou nela foi as enfermidades de autoestima, de ressentimento, de mágoa, de falta de paz, mas a doença física foi ela que determinou que seria curada. Amém? Bom, vamos lá. A 8ª oração. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica, já falei assim, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordenaste estudar as palavras da Torá. O que significa essa expressão, nos santificas com os teus mandamentos? Significa que tudo que ele mandou é sempre para o nosso benefício. Por mais que você não entenda, não compreenda, obedeça. Eu falei aqui da carne de porco, Deus falou assim: não coma carne de porco. E não explicou nada, então o judeu obedece. A ele compete obedecer. Obedece e pronto. E na verdade, a maioria, né, não é menor não, a maior parte das coisas que Deus falou na Bíblia, não tem explicação nenhuma. Ele falou, está falado. Você tira, por exemplo, a escatologia. Você pega 10 professores de escatologia, 10. Bota eles sentados um ao lado do outro. Manda cada um deles dar sua opinião sobre escatologia. Vão ser 10 opiniões diferentes. Por quê? Tem coisa ali que está revelada de um jeito e que a pessoa interpreta do seu jeito, mas não é aquilo. Então, por que Deus não entrou em detalhes? Por que ele deu detalhes para a gente? Por que Deus não explicou tudo da escatologia? Porque o propósito não era esse. A Bíblia diz que a glória do Senhor é esconder o tesouro, a palavra. E a glória dos homens é descobrir. Deus escondeu? Vamos lá descobrir. Para descobrir, você tem que estudar. Né? Não tem revelação. Antigamente eu vi os apóstolos falar assim: Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma revelação. Eu disse: caramba, esses caras têm revelação toda hora. E eu não consigo entender isso, essa revelação que vem só para eles. Até que eu resolvi fazer uma investigação maior, né?
Eu vou investigar esses camaradas. Aí vinha apóstolo dos Estados Unidos, da Argentina, do Peru, da Colômbia. E eles pegavam bem, impactavam bem, a gente não sabia nada, né? Mas eu disse, eu vou atrás dessas revelações, de onde é que estão descobrindo essas coisas. Em algum lugar, né? E Deus me ajudou quando eu disse que ia investigar, porque encontrei um cidadão da África do Sul que veio fazer um estágio na nossa igreja lá em Taubaté. Veio fazer um estágio e queria passar um tempo aqui no Brasil. E aí, um dia, eu vi ele com um livro na mão. Aí, eu disse, deixa eu ver esse livro aqui. Era um livro grosso. Aí, quando eu peguei aquele livro que abri, estava todo escrito em inglês, ele não tem português, nem espanhol. Eu abri o livro e comecei a ler o livro e disse, é aqui que é a fonte. A fonte é um livro escrito por um africano que fala tudo sobre apostólico, sobre reino e tal. Sem eu falar nada, ele viu eu lendo o livro, interessado em ler. Aí ele falou assim, o senhor gostou desse livro? Eu disse, gostei, isso pode ficar para o senhor. Aí disse, glória a Deus, aleluia, ganhei. Irmãos, há pouco tempo eu falei com a minha filha sobre esse livro. Então, minha filha, se você quer ter revelação, vai onde alguns deles foram. E você vai ver tudo sobre 5 ministérios, sobre reino e tal. Aí a Márcia vai numa livraria, né, para comprar o livro. Irmãos, eu fiquei admirado, espantado, ela também, porque o preço do livro em dólar nos Estados Unidos é $580. Eu disse, mas por que esse livro é tão caro assim? Eu disse, rapaz, não sei. É 580, tem os lugares que vende usado aqui. Usado é 250, 300. Eu disse, então realmente esse livro é uma fonte maravilhosa. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, peguei meu livro e botei no cofre. Eu disse, alguém vai me roubar esse livro qualquer dia. Vai aparecer um crente meio carnal aí. Eu vou esconder, não deixar ninguém ver não. E realmente é caríssimo o livro, caríssimo. Aqui, ó, 580, vou botar 600, vamos arredondar, R$3.000. 3.000, só que bem escrito o livro, que era das fontes de tudo. Deus usou esse camarada tremendamente. Então, na verdade, a revelação não está lá em cima, não, ela está aqui embaixo. Porque quando você começa a buscar, isso foi Jesus Cristo que falou. Você se lembra que Jesus Cristo falou assim, João 17, quando ele faz aquela oração sacerdotal pelos discípulos, aí ele fala assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu revelei para vocês. Então, na verdade, quando você quer ter revelação, você tem que chegar no nível de amigo. Você tem que ser amigo. Se você for amigo, a revelação desce sobre a sua vida. Se não for, paciência, vai ser sempre um crente independente. E eu expliquei aqui uma vez, expliquei várias vezes, né, e vou continuar explicando, os 5 níveis da conversão, né, ovelha, servo, discípulo, amigo e depois filho. Então, quando você já é amigo, já começa a receber as revelações do Senhor. Né? Aí sim, aí você vai esquadrinhar o que diz a palavra. Vamos lá. Então, quando ele fala, nos santificaste com os teus mandamentos, é como se Deus falasse assim, vocês têm que prestar atenção no que eu falei para vocês. Em toda palavra, eu falei muitas coisas para vocês e vocês não estão pegando. Eu já disse aqui a primeira vez, vou dizer a segunda, terceira, quarta, 10ª, milésima vez, né? Nós estamos cometendo pecados todo dia, toda hora, de coisas que a gente lê na palavra, sabe que é pecado, mas comete a si mesmo. E não é para pecar, ele falou que não é para pecar, é não cumprir a palavra, é julgar os outros, é fofocar, é fazer um monte de coisa que a Bíblia diz que é pecado, com a mosquito e engolir camelo. E a gente faz isso constantemente. Então tem que parar com isso. Os mandamentos são para se santificar. A 9ª oração, Ve'ahev, significa, Ve'ahev quer dizer, é a terra. Né? A terra aí tem 2 sentidos, porque tem a terra, a Aretz Israel, terra de Israel. Tem terra como país, tem terra como planeta. É composta por 2 partes. Aí tem explicação aqui, tudo que significa por exemplo, quando o Senhor disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. E no princípio foram criados os céus e a terra.
Terra aí no sentido de planeta, não de país. E por aí vai. Tem explicaçãozinha aqui para vocês. A oração é a seguinte: rogamos-te, eterno nosso Deus, tornar agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca e na do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes e a descendência dos nossos descendentes, todos conhecedores do teu nome e estudantes da tua palavra. Pelo seu valor, bendito sejas tu, eterno, que ensina a Torá a teu povo Israel. Aqui nessa oração, você está pedindo por você, pelos teus filhos, pela tua descendência, por todo mundo que vem atrás de você na tua genealogia. Maravilhoso isso. Tem a número 10 aqui ainda. A número 10. Oração número 10. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus. Mais uma vez, bendito sejas tu, eterno nosso Deus. Olha a nossa boca aí durante toda a manhã, glorificando e adorando o Senhor. Boca santa. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos, nos deste a tua lei, a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos dá a Torá. Glorificando a Deus porque nos deu a palavra. Maravilha isso. Então, vai ver, 10 orações, nas 10, o que você pediu foi o que ele autorizou a pedir. Proteção dos inimigos, do homem mau, da calúnia, difamação, disso tudo. Mal vizinho, mal olhado, mal tudo. Mas sempre glorificando o nome dele. Bendito sejas tu, que nos dá o livramento disso, daquilo e tal. Ou seja, em todo momento, em toda a tua oração, você coloca sempre ele em primeiro lugar e sempre está adorando o nome dele, glorificando o nome dele. Aí, irmãos, isso tudo é que faz a diferença na nossa vida espiritual. Isso tudo é que muda a nossa vida. Porque até então, claro, a gente continua fazendo nossas orações do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Oração de intercessão, oração de libertação, oração por um enfermo, oração por um, oração por outro. Pode continuar fazendo. Mas isso aqui foi o que ele mandou fazer. Então a gente pode fazer as orações do nosso jeito, que nós queremos, mas vamos fazer primeiramente o que ele ensina, o que ele manda. Porque se a gente fizer direitinho, com certeza, nós vamos ter bênção para contar. Amém? Eu não sei quantos aí já tem testemunho para dar, quantos aí já receberam bênção, quantos já perceberam, né? E os que estão fazendo, né? E espero que ninguém deixe de fazer. Hoje, vocês já vão passar para a 10ª oração. Bem mais 3, né? Então, na verdade, as orações da manhã são 13 orações, todas curtas. Não vai tomar teu tempo, você não precisa se ajoelhar, você pode orar no meio da rua, pode orar no carro, você pode estar dentro do ônibus. Você está no ônibus, está com o seu papelzinho na mão, começa a ler o papelzinho. Você pode ler só para você mesmo, ninguém está escutando, mas Deus está vendo você orar. Você faz suas orações ali, onde você estiver, não tem problema nenhum. O judeu, como eu falei, ele faz isso em todo lugar. Você vai em Israel, você vê aquela turma orando em qualquer lugar. Pode ser no restaurante, pode ser no meio da rua, pode ser no muro, pode ser no Monte das Oliveiras, pode ser em qualquer lugar, qualquer situação onde você chega, tem gente orando. Eles não têm vergonha nenhuma de orar em lugar nenhum. E nós aqui temos vergonha de orar até na igreja. Até na igreja tem vergonha. E lá não, lá eles oram o tempo todo porque eles foram doutrinados, ensinados, orientados a fazer aquilo. Então, vai para a guerra com fuzil, mas leva a Bíblia também. Leva a Torá também para ler. E Deus sempre abençoando, né? Eu vi uma foto ontem, porque agora parece que o Irã atacou Israel ontem à noite, né? Atacou com drones. Sem drones. Sem drone, né? Só quebraram a cara porque os Estados Unidos estão presentes na guerra também. Os Estados Unidos não falam oficialmente que está, mas as flotas americanas estão lá no Mediterrâneo. Então os americanos derrubaram os drones do Irã. Acabou com a raça dele. Destruiu tudo. Então não chegaram a atacar. E o Netanyahu já disse, ó, se atacar, nós vamos lá, hein? Nós vamos lá e vamos acabar com vocês. Israel é um país que, se você, quando a ONU pergunta, os países perguntam, vocês têm bomba atômica? Eles nem dizem que sim, nem dizem que não. Mas todo mundo sabe que eles têm. E bomba da pesada, né? Tudo escondida. Então, para acabar com o Irã, basta botar uma bomba lá em Teherã e terminou o Irã, acabou o Irã para sempre, né? E hoje, né, o Irã
é o principal inimigo de Israel, o Irã, que financia tudo quanto é ataque terrorista, é o Hamas, é o Hezbollah, é o tal do o Witch, né? Não, esse que ataca no mar, esqueci o nome dele daí. Ele financia tudo isso, né? Então ontem eu vi uma imagem, né? Estava muito pequenininho, não dava para discernir bem, que tinha um grupo de judeus e fotografaram esse grupo de judeus lá, estavam orando, e quando fotografaram, viram a imagem nítida, bem nítida de um anjo, bem nítida no meio dessa oração. O cara fotografou, mas a gente fotografou de longe, a fotografia ficou pequena. Ou seja, é uma ilusão dos inimigos pensarem que Israel está lutando sozinho. Israel está lutando lá, dando um tiro para lá, em um e outro, no Hamas e todo mundo, mas você pode ter certeza que está cheio de anjos lá nessa guerra. Está cheio de anjos batalhando junto com eles, porque Deus não abandona eles de jeito nenhum. Está firme e forte lá. Amém, irmãos? Alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que queiram saber? Levanta a mão logo e faz pergunta. Diga aí. Bom, primeiramente, é claro que a gente está aqui para aprender, né? Distribui para mim. E uma folhinha para cada um. isso tem até esse estudo tem me chamado a atenção, porque eu tenho. Está tudo de encontro daquilo que eu já tinha falado, que eu pregava, que eu ouvi. São duas perguntas que eu quero fazer. A primeira delas, só colocando sobre haja luz, né? E a pergunta é o seguinte: esse haja luz não foi só literal? Não foi literal, haja luz, muita de treva, houve luz na terra, e o senhor falou que, no caso dele, estava com Jesus naquele momento. Não houve nada na terra ainda. Nada. Na verdade, é como se Deus falasse assim: vamos começar. Era o torro, sem forma vazia. Sem forma vazia. Vamos começar. Você vai ser a luz. Mas não iluminou nada, não clareou nada. Né? Porque, inclusive, o sol só foi feito no quarto dia. Então não tinha nada de iluminação ou de nada. Outra coisa, a palavra trevas aí não significa meramente uma escuridão. A palavra trevas aí, na verdade, era uma espécie de vou usar a palavra que a gente pode entender, um gás, uma coisa assim, saída da terra, muito densa, mas muito densa mesmo, que impedia qualquer forma de vida na terra. Qualquer forma de vida. Daí a morte dos dinossauros, a morte desses bichos aí. Segundo os estudos, essa escuridão foi a mesma escuridão que aconteceu na cidade do Egito. As pessoas não conseguiam se mover porque era tocada, você conseguia tocar. Não era uma escuridão só de estar escuro, não. Era uma coisa densa, né? Uma densa que impedia qualquer forma de vida, vegetal, animal, humano, qualquer uma. Então, quando diz haja luz, significa o seguinte: você é a luz, tudo que eu vou fazer agora vai ser por você e através de você. Está escrito lá em João, né? Foi feito por ele, através dele e para ele. A partir daí, ou seja, Cristo acompanhou a criação do mundo, acompanhou toda a criação do mundo. Aí foi aí que começou a tirar as trevas, tirar as coisas todas, para poder até então tomar uma outra forma. E aí, vamos dizer assim, a natureza de então, né, passou então a obedecer a ordem de Deus. O Deus mandou se dissipar as trevas, sair as trevas e tal. E é o que o Jorge falou, aquela treva como se fosse um castigo. Quando o diabo pecou aqui na terra, quando era um querubim ungido que ele pecou, quando Deus teve que destruir a terra, Deus destruiu com essas trevas. Essas trevas vieram e acabaram com tudo. Matou tudo, né? Havia uma geração pré-adâmica aqui. Antes do homem aparecer, havia uma geração aqui. Aí destruiu tudo e permaneceu aí as trevas. Permaneceu assim como ele está sepultado, não vai acontecer nada. Até o diabo, ele ficou praticamente sem fazer nada. Ele ficou como se fosse preso, ele não tinha o que fazer, não tinha quem tentar, não tinha nada. Então, e outra coisa, quanto tempo durou isso? Ninguém sabe.
pode ter durado milhões de anos, pode ter durado, né, centenas, milhares de séculos aí, ninguém sabe, não tem como falar isso aí. Então, depois que começou a fazer essa terra, que era uma terra abençoada, maravilhosa, uma terra poderosa, uma terra que não tinha nada de errado. Só houve erro quando o homem pecou, que Deus disse assim: maldita é a terra por tua causa. Você trouxe maldição para a terra. Aí essa terra virou isso, com terremoto, com vulcão, com maremoto, com plantação de maconha, de cocaína, de coisa ruim, tudo que não presta apareceu. Quando essa terra for transformada mais uma vez para receber o povo de Deus na vida eterna, aí vai haver uma outra transformação. Provavelmente pelo fogo, porque lá em Pedro fala que os elementos ardendo em fogo se desfarão. Né? Tem pessoas que acreditam que é bomba atômica explodindo e tal, mas eu acho que Deus não precisa de bomba atômica para transformar a Terra. Ele pode mandar o fogo dele lá de cima e acaba de qualquer maneira com tudo, né? E aí ela vai ser transformada. A gente não sabe, claro, já não vai ter mais essa configuração, porque a Bíblia fala que nem o mar vai existir mais, não vai ter mar. Terão rios, mas não terá mar. Aí não sabe se essa terra vai ficar maior para abrigar todo mundo, vai ficar menor, vai ficar mais bonita, mais isso, mais aquilo. A gente sabe só que é um lugar de repouso, de vida eterna, então deve ser uma coisa perfeita que deve fazer, como devia ser perfeita no tempo de Adão, antes do pecado. Devia ser perfeita a terra. Um interessante aí, Bereshit 1, né, Gênesis 1, Deus criou os céus, e nós precisamos de os céus e a terra. Se você pegar o estudo, Deus primeiro criou os céus, e depois ele criou a terra. Foi etapa diferente. Ele criou o céu, e em seguida depois ele criou a terra. Ele criou junto. Primeiro foi o céu, mas depois ele criou a terra. Toda vez que vocês encontrar a palavra céu na Bíblia, vocês têm que saber o que significa. Se é um céu onde habita o Senhor, ou se é o céu nosso. Quando ele falou aqui, o Jorge falou, criou os céus. Esse céu que ele criou foi a nossa galáxia, né? Foi nossos planetas aqui, nossas estrelas, a Lua e tal, o ambiente que a gente vive aqui no espaço, né? Isso aí chama-se céu também. Se você está na Terra, você olha para cima e diz, olha o céu lá em cima. Mas se você pegar um foguete e for lá na Lua e olhar de lá para cá, você diz, a Terra está lá no céu. O céu, na verdade, é o espaço sideral, né? E a palavra céu, que os crentes imaginam que quando a gente morrer a gente vai para o céu, eles imaginam que o céu deve ter uma portazinha bem estreita e que vai ter uma fila de gente entrando no céu, porque a porta é estreita, né? E não é nada disso, porque nenhum de nós aqui vai morar junto com Deus no céu. O céu, a Bíblia diz que pertence a Deus, e a terra pertence aos homens. Então a vida eterna nossa vai ser vivida não nessa terra, vai viver numa terra transformada, com a presença de Cristo conosco. Cristo vai viver conosco a vida toda a eternidade. Apóstolo, a Andrésa está perguntando aqui se trevas também significa obscuridade no sentido de mal e malignidade. Na verdade, não vou nem dizer malignidade, porque ela foi usada por Deus para bloquear toda a terra, bloquear qualquer vida existente. É como se Deus falasse assim, trevas, você fica aqui e não vai surgir nada aí, não deixa surgir nada. Foi como se fosse uma espécie de castigo de Deus para a terra por causa do pecado do querubim, né? Agora que eu falei assim, era uma coisa que você não tinha como você chegar um palmo na frente do nariz, né? Não enxergava nada, que foi a tal escuridão também do Egito. Então, na verdade, quando a pergunta dela, quando ela fala sobre malignidade, é porque quando a gente vê uma coisa que não está dando certo, a gente fala assim, é treva pura. A gente pega um crente aí que não está vivendo bem com Deus, nem com os irmãos, nem com ninguém, né? E o irmão fala, esse irmão é treva pura. Aí no sentido de malignidade, né? No sentido de esse irmão não presta, esse irmão está problemático, né? Aí o presidente do Brasil é treva pura. Então, nesse sentido aí é malignidade. Mas essa treva que eu falei, eu vou tentar descobrir como era que era o nome exatamente da treva, o nome técnico da treva, para mostrar para vocês. Mas não era somente porque era escuro, era uma densidade tremenda que não deixava ter vida. Diga, pastora. Acho que o professor está falando da oração da manhã, da
parte da tarde e da noite. Graças a Deus, mais uma vez. O Senhor fala da oração da parte da manhã, da parte da tarde e da noite. Mas a gente vê também na Bíblia que o Senhor se levanta bem cedinho, assim de madrugada, para orar. Então, a oração da madrugada, a oração bem cedinho, como que? A oração toda a oração da madrugada já é considerada oração do dia, porque já passou de meia-noite, é dia, né? É uma coisa interessante que em Israel não se conta os dias pelas manhãs, se conta pelas tardes, né? Quando Deus criou o mundo, a Bíblia fala assim, e foi tarde e manhã do dia primeiro. Tarde e manhã do dia seguinte. Então, é sempre contado pela tarde, né? O Shabat, quando é que começa o Shabat? O Shabat começa na sexta-feira, às 18 horas, ali quando o sol se põe, começa o Shabat. Então, na sexta-feira, o que para nós aqui é sexta-feira à noite, lá em Israel já é sábado. Então, o dia em Israel começa às 6 horas da tarde da sexta-feira e termina às 6 horas da tarde do sábado. Então, às 6 horas da tarde do sábado, quando termina, já é domingo. Sábado à noite para nós aqui é sábado à noite. Lá, o sábado à noite já é domingo. Quando diz que as mulheres foram na sepultura de Cristo de madrugada, a madrugada que elas foram era 7, 8 horas da noite. Não era 3, 4 horas da manhã. Madrugada lá, passou das 6 horas da tarde, já é madrugada. Recomeça o dia. O nosso dia aqui começa à meia-noite, o deles começa às 6 horas da tarde. Então tem essa diferença de calendário, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, quando as mulheres foram no templo, as ruas não estavam desertas. Tinha muita gente na rua. Estavam passeando, jantando, comendo, almoçando e tal, jantando. E elas foram nessa hora, ou seja, na madrugada, que era para eles, o que para nós era noite, lá para eles já era madrugada, né? Então, quem ora depois da meia-noite já está orando no dia seguinte. Tá orando, passou da meia-noite, você já está, meia-noite de sábado para domingo já é domingo, então é contada como sendo a oração do dia. Diga. É justamente sobre os judeus, ele tem a Midrash, né? Midrash é uma Torá oral, é isso? Tem a Torá oral, porque, irmãos, tem um detalhe interessante. Eu tentei explicar isso para os pastores, meu Deus do céu, mas eu tive uma luta tão grande que teve uma hora que eu calei a boca, eu não vou ensinar nada mais não. Ele não consegue entrar na cabeça dele. Deus, o pessoal acha que Deus, no Monte Sinai, deu 10 leis e acabou o assunto. Não foi bem assim, não. Deus deu a Torá 10 leis principais e depois ele mandou que os legisladores, os rabinos, né, Moisés e demais rabinos, então fizessem os mandamentos que ele estava determinando. Toda vez que eles iam fazer, eles perguntavam a Deus como é que era, e Deus falava como é que era, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Trazei todos os dias uma cada tesouro. Isso está na Torá, lá nos 10 mandamentos? Não está. Mas isso está na lei do Senhor. Porque a lei não é só os 10 mandamentos. A lei foi desenvolvida. São cerca de 613 mandamentos. 613. 240 e poucos, alguns são mandamentos negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. 300 e poucos para completar os 613 são mandamentos positivos. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então isso tem que ser estudado. Irmãos, é por isso que eu falo, o Jorge Coelho aqui é minha testemunha, que está junto comigo lá, que, irmão, sinceramente, a gente não fala isso para ofender não, nem para machucar ninguém não, mas a igreja evangélica está a milhares de quilômetros de distância da palavra. Porque não é fácil não, o que a gente aprende lá. Tem hora que lá a gente pensa assim, pô, eu vou rasgar minha carteira de pastor, vou me disfarçar, vou entrar numa igreja qualquer, numa Assembleia de Deus qualquer, vou levantar a mão, vou me converter de novo, para me começar do zero. Porque é tanta coisa que a gente vai vendo e observando, estudando e compreendendo, que a gente vê como é que os crentes estão distantes. Aí o que acontece? Que, na verdade, os crentes estão salvos, né? Claro, não é por causa disso que o crente vai para o inferno. Estão salvos, mas estão salvos somente pela misericórdia de Deus. Só isso. Porque se Deus fosse cobrar da gente o que ele cobra dos judeus, não escapava um. Em matéria de oração, em matéria de palavra, em matéria de comunhão.
Como é que pode, irmãos, uma estupidez hoje de crente ficar em casa, não ir mais à igreja e dizer que não precisa de igreja? Eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Claro que precisa. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. E se é corpo, tem que estar todo mundo junto ali. Né? Você sabe que aqui, as pessoas aqui que são enfermeiras aí, a Célia, mais alguém que trabalha no hospital aí, sabe que um corpo, ele sobrevive sem um membro. Pode arrancar a perna de uma pessoa que ela vai continuar vivendo. Você pode arrancar as duas que vai continuar vivendo. Se arrancar as duas pernas do braço, vai continuar vivendo. Mas o membro não sobrevive sem um corpo. Arranca a perna de alguém, a perna está morta, vai morrer, vai ser enterrada. A pessoa que ficou sem a perna vai continuar vivendo pulando uma perna só. Mas a perna que foi tirada não tem mais vida, se afastou do corpo. Um dos alimentos espirituais, alimento espiritual do cristão é a comunhão, é a koinonia, é você estar junto com alguém. Isso a Bíblia fala, o homem não pode andar só, o homem não foi feito para andar só. Não foi feito para andar junto com alguém. Ah, mas tem gente que não, tem gente que é gente muito boa, tem gente que não presta, não interessa. Você tem que ter a comunhão, tem que estar ali. É fraco na fé, tem a tolerância com ele, mas não vai maltratar. Então, nós vamos caminhar junto, fraco, forte, nós temos que caminhar junto, porque somos um corpo. Aí aparecem as pessoas que não querem mais saber de igreja, são crentes de internet, que ouviram essas bobajadas aí da internet o tempo todo, e depois vem querer ensinar a Bíblia pra gente, né? Eu pergunto logo, cara, tu viu isso no YouTube, tu viu isso aonde? Essa bobagem que você está falando aí, viu aonde? Não, o camarada pela internet é um grande pastor, um grande amigo, que interessa ser grande? Para mim, falou bobagem, não presta, não interessa. Ou seja, o que nos prova, o que prova a nossa conversão é você andar juntamente com as pessoas que não pensam como você, não concordam com você, mas estão junto contigo, estão orando. Eu vi uma pessoa dizendo, não, mas eu vou na igreja, a igreja não prega direito, o pastor não prega direito, não sei o que e tal. Olha, por pior que seja a pregação de um pastor, o ambiente onde você está ali é o corpo de Cristo. Às vezes Deus não vai falar com você através da mensagem, mas uma palavra que ele diga vai atingir você. O lugar de ouvir a voz de Deus é no meio da igreja. E as pessoas saem. Né? A Bíblia fala que eles andavam juntos, tinham tudo em comum, e tinham singeleza de coração. Está lá em livro de Atos, singeleza. Quem sabe me explicar o que é a palavra singeleza? Olha, o que a Silvia está falando, simplicidade, é o que está no nosso dicionário. Você vai no dicionário, singeleza, que é uma coisa simples, uma coisa light, uma coisa assim. Sutil. É uma coisa. Afável, né? Coisa de amor e tal, né? Só que a palavra singeleza, lá no hebraico não, no grego, a palavra singeleza significa maciez, uma coisa soft, uma coisa macia, né? Uma coisa macia é uma coisa singela. Mas essa referência, essa singeleza, ela é aplicada à areia da praia. A areia da praia. Você anda na areia da praia, você pisa, ela é macia. O seu pé afunda ali e deixa a marca do seu pé. Não é isso mesmo? Então, assim, milhares de pessoas andando na areia da praia, fazendo um montão de pegadas, né? E aquilo ali, aquela maciez ali é singeleza. A areia da praia é singela, é macia, né? Agora, o que acontece? Por que ele falou isso? O que é singeleza de coração? Se eu levasse vocês ali em Copacabana, ou na Barra da Tijuca, na praia, e mostrasse a areia, o que vocês estão vendo aqui? Vocês iam dizer para mim, estou vendo a areia. Estou vendo uma areia que daqui até do posto 1 até o posto 6, areia. E eu ia dizer para vocês não estão vendo a areia, não. O que vocês estão vendo e não estão percebendo é que vocês estão vendo bilhões e bilhões de grãos de areia. Esses milhões de grãos de areia juntos, eles formam um areal. Era isso que era o corpo de Cristo. Junta todo mundo e forma o areal. Aí o que acontece?
Você pisa na areia o dia todo mundo pisando, no verão, aquele montão de gente para lá e para cá. Quando você olha atrás, tá aquele montão de pegadas. Aí, de repente, vem uma brisa, vem um vento do mar, o vento dá na areia, o que acontece? Apaga tudo e fica tudo certinho novamente. Se não for o vento, é a própria água, quando a água vem, vai endireitando, daqui a pouco fica tudo organizado, tudo direitinho. O que ele estava dizendo é isso: a meu corpo, a minha igreja, podem pisar, pode massacrar à vontade, pode deformar à vontade, que quando meu vento soprar, fica tudo certinho novamente. Mas olha que coisa, por acaso vocês já viram, já tiveram notícia, conhecimento, de que um dia, um grão de areia de Copacabana se aborreceu, encheu a paciência, eu não quero mais saber de areia não, eu vou ficar em casa agora. Aí saiu da praia, foi para um apartamento, ficou lá no apartamento sozinho. O que ele é? Não é nada, acabou. Ele não vai nem ser visto. Quem é que vai ver um grão de areia fora da areia? Você só vê o grão de areia se você for na praia e está lá, né? Mas se ele sair e for morar no apartamento, acabou, você nem vê ele mais. Você vai pisar ali o tempo todo, não vai ver nada. Ou então, é o seguinte, eu vou sair daqui de Copacabana, que aqui só tem grão de areia chato, só tem grão de areia fofoqueiro, aqui é uma fofoca terrível na praia, eu agora vou me mudar para a praia da Barra da Tijuca. Não vai acontecer isso nunca. Aquela praia de Copacabana, aquela areia ali, está ali desde o dia em que Deus fez a terra. Aleluia. Nunca saíram daí para lugar nenhum. Então, essa é a singeleza da igreja. Aleluia. É estarmos juntos, levamos as pisadas da vida, deforma a gente, fica com raiva um dia, mas daqui a pouco a brisa vem, só, pronto, fica tudo certinho, normalmente, tudo tranquilinho, tudo normal. Agora, se você é grão de areia e está em casa, já o seu. Não vai ser visto, não vai ser lembrado. Amém? Amém. Diga. Uma pergunta aí. Como o senhor falou sobre a nossa explicação sobre a Midrash, né? Então, são mais de 600 leis que deixar. Os judeus, eles estudam a Torá todos os dias, correto? Correto. E juntamente com essa Midrash, quando fala em revelação, seria justamente sobre isso, porque você está descobrindo algumas leis, né, que assim vai ver o dia a dia, isso seria uma revelação? Tá? Então, a palavra revelação é muito usada por nós, que não somos judeus. Porque como a gente não estuda a Torá, qualquer novidade é revelação para a gente. Só que o que a gente chama de revelação, eles já estudaram há milhares de anos, já sabem de que se trata, né? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse ano nós vamos estudar a Cabala, né? Cabalá. Esse ano nós vamos estudar Cabalá. É claro que vamos estudar Cabalá bíblica, da Bíblia, a positiva, a que glorifica o nome de Deus. Mas a gente sabe que o judeu, quando estudou Cabalá, ele descobriu que a Cabalá é um negócio poderoso, entendeu? Poderoso. Só para dar uma ideia para vocês, se um judeu chegar aqui no Brasil e ele quiser acertar na Mega Sena, ele acerta. Ele faz uma Cabalá, que é a revelação dos 6 números vem direitinho, certinho mesmo. Eu queria que o Rabino ensinasse para a gente. Mas é verdade, eles conseguem chegar a cálculos, conseguem chegar a revelações. Esse negócio dos judeus ser inteligente, irmãos, é porque eles já têm a fonte da sabedoria, eles calculam, eles examinam, eles fazem a Cabalá, eles vão fazendo a montagem das letras, dos números e tudo, dos dias, das estações. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês sabem que o judeu, por que o judeu, o primeiro filho, quase sempre é homem, é do sexo masculino? Porque eles sabem exatamente a hora, combinado com a mulher, a hora que tem que se relacionar com a mulher, onde existe a certeza de que se ela engravidar naqueles minutos, é macho, é homem. Olha que coisa interessante, tem um períodozinho no período da fertilidade da mulher, que aquele período, aquela janela que tem ali naqueles, vamos tomar, 40, 50, 1 hora ali, naquele momento, se eles tiverem relações, ela engravidar, é 100% de certeza que é macho. Como é que o judeu sabe disso? E você vai na Bíblia, normalmente aqueles patriarcas, né, aquele pessoal de grande família, sempre o primeiro filho era homem.
Não havia esse negócio de sorte, será que é homem, será que é mulher? Não. Ele sabia a hora que ele tinha que deitar com a mulher para sair um filho homem. Então, quer dizer, você fala Midrash, a Midrash, na verdade, Midrash, vamos dizer assim, Midrash é um tema geral. E tem as Parashá, ou Parashot, que são mensagens de cada semana. Então, cada ano tem 52 Parashot. Cada semana tem uma mensagem baseada na Bíblia, começando em Gênesis e até o final do Antigo Testamento. São as Parashot. Então, a Midrash normalmente são um tema, né? Porque daí a Midrash vem do Talmud, que é um negócio complicado. Só para vocês terem uma ideia, o Talmud, um dia eu caí na besteira de perguntar onde é que eu comprava o Talmud. O Rabi disse de comprar em lugar nenhum do mundo. Porque o Talmud são mais ou menos 72, 76 volumes. Cada volume tem mais ou menos de 3 a 4 mil páginas. Tudo escrito em hebraico. Não tem tradução, nem para o inglês, nem para o espanhol, para lugar nenhum. Porque é uma coleção de livros que só quem tem são grandes bibliotecas, são judeus. Aí você fica imaginando, você viaja no negócio, meu Deus do céu, o que é que tem escrito? Você multiplica 72 por 3 ou 4 mil páginas, o que é que tem escrito de Deus nessas milhares de páginas que eles escreveram? Quanta sabedoria, quanto conhecimento que tem. Então aí você vai ver que quando a gente estuda, de vez em quando a gente se chateia com o estudo, porque estudo sobre plantação. O que Deus falou sobre plantação, o que Deus fala sobre fazer enxerto de uma planta na outra, quando é pecado e quando não é. Até isso Deus fala, né? Deus fala do dízimo da plantação. O judeu normalmente tem 4 dízimos para entregar. Então tem um dízimo que ele faz a plantação, aí ele fica observando o surgimento do broto da flor, da semente, da fruta. Ele fica observando, todo dia ele vai lá olhar, todo dia vai lá jogar águazinha, aí aparece o broto, aí ele vai e marca aquele negócio assim, e escreve lá, bota lá, esse aqui é dízimo do Senhor. Ele espera crescer, ele espera ficar grande, quando é o primeiro fruto. Quando nasce o primeiro fruto, ele pega, bota no cesto, vai lá e entrega para o sumo sacerdote. Qual crente que pensaria numa coisa dessa? Aí o que acontece? Ele pegou o campo dele, deu a primícia para o Senhor. Aí você volta na Bíblia, assim, se forem santas as primícias da massa, todo o restante o será. Então, porque você entregou aquela... Aí você fica, para que Deus quer uma fruta? Para que Deus quer uma maçã, um broto de maçã, qualquer coisa? Interessa que aquilo ali, Deus diz, a primeira é minha, depois é sua. Se você me der a primeira, eu santifico o resto. É por isso que as coisas dão certo para ele, né? Você sabia que Deus não proibiu eternamente a mulher de não comer do fruto da árvore? Que aquela proibição era só por três colheitas. A primeira era da terra, a segunda era da árvore, a terceira era do Senhor. A partir da quarta em diante, Eva podia comer até a árvore se quisesse. A ordem não foi dada como sendo uma ordem eterna. Não, você não pode comer. Mas Eva sabia que era a primeira, a segunda e a terceira não podia tocar. Da quarta em diante ela podia comer. E até hoje, enquanto Israel segue assim, continua assim. De outra coisa. Eu estou falando uma coisa aqui para vocês, e até hoje eles fazem isso. A obediência deles é uma coisa impressionante. Deus falou isso há 6.000 anos atrás. Eles pegaram, acreditaram e praticam até hoje. E tem o ano sabático, o ano anterior produz por 2 anos. Então, aí no ano sabático você não usa, come os 2 anos passados que ele estraga, e no sétimo ano ela começa a produzir de novo. Olha que coisa interessante que Deus faz. Você no 7º ano você tem que deixar a terra descansar. Então significa que quando chega no 6º ano, toda a colheita Deus dobra. Deus dobra a colheita do 6º ano para você ter semente para o 7º ano você não tocar na terra. A terra precisa descansar um ano sabático, porque quando chega no 8º ano, ela volta a produzir abundantemente. Se o judeu não obedecer e plantar de novo no 7º ano,
a terra não produz mais nada. É impressionante como é que Deus se preocupa com esses detalhes, irmão. E a gente não sabe disso, né? Você só vai comer no 8º ano. Né? Só vai comer no 8º ano, exatamente. Deus falou que a pessoa podia fazer esse tipo de coisa, né? Se a pessoa perdesse a terra, vendesse a terra, ficasse pobre. Então, quando chegasse no ano do jubileu, no 50º ano, as pessoas que tinham perdido suas terras, que tinham sido vendidas por falta de dinheiro, por qualquer coisa, no 50º ano, aquele que tinha tomado as terras do pobre era obrigado a devolver. O ano 50º era o ano de acerto de dívida. Ninguém deve nada para ninguém, começa tudo zero novamente. Quem perdeu terra, recupera. A pessoa vai e devolve. No ano do jubileu. Por isso que o ano do jubileu nosso é sempre o ano de prosperidade. Desde que você faça o que a Bíblia manda. Né? Porque é uma coisa impressionante, conforme eu estou falando. Aí Deus fala da plantação. Daqui a pouco Deus fala do casamento, né? Olha, a questão do casamento na Bíblia mesmo, né? Já na Bíblia. É uma coisa tão complexa, irmãos, que eu vejo esse pessoal que faz aí encontro de casais, casados para sempre e tal. E diz assim, meu Deus do céu, por que não aplicam a Bíblia nesse negócio? Por que não conseguem fazer conforme a Bíblia ensina? E querem fazer diferente, aí aquelas bobagens, se sua mulher está chateada com você, leva flores que ela vai ficar de bem com você, ela vai ficar alegre com você, leva um chocolate. Meu Deus do céu, quanta bobagem. Seria bom se o casal fizesse só o que Deus manda, só o que Deus concede para eles, o que Deus faz. Quem inventou o sexo foi Deus, mas Deus criou regras para isso, né? Criou estatutos, criou sentimentos, criou amor, criou tudo. Uma coisa interessante, nós aprendemos esses dias mesmo lá, né? Que quando a mulher e o homem vão fazer sexo, a mulher pode se recusar para o homem. Não estou afim não. Nem precisa dizer que está com dor de cabeça. Não estou afim, acabou, não tem explicação nenhuma. Não estou afim, não fala nada. Mas o homem não pode recusar para a mulher. Não é isso? A mulher pode dizer que não está com vontade. Mas o homem não. Se a mulher procurar o homem, ele tem que se virar e chegar lá. Ou seja, a ela foi concedida a recusa, a ele não. Por quê? Porque a mulher é a fonte de vida. A Bíblia sempre fala isso. A mulher foi criada para ser fonte de vida. Daí Deus tem deixado a criança na barriga da mulher, porque normalmente o DNA vem através da mulher. A mulher, o carinho dela, o amor dela, todas essas coisas que funcionam dessa forma. Até na forma de purificação, né? Caso nascer filho homem, a mulher se purifica de outro jeito. Nascer filho mulher, a purificação é dobrada. Ela fica dobrada, porque dentro dela ela gira duas vidas. A dela é da criança, então purifica pelos dois. Isso tudo está no estudo. E uma outra coisa interessante, eu estava até falando com o Wilson ontem, a gente acha o talite bonito, eu queria muito usar o talite, eu quero fazer um estudo sobre o talite, eu decidi nunca mais, não quero mais usar, porque a responsabilidade de você botar aquele manto em cima de você é muito grande, porque você tem que entender e viver o que está falando ali, a lei está falando, então, se a gente não tem, não devia nem usar. O talite, quando vocês pegam um talite, você vê que tem umas franjas, né? Se você prestar atenção, tem umas franjas mais compridas do que outras, mais curtas, então, ou quando você usa o tzitzi. Tzitzi é uma camisa que você bota por dentro da sua blusa e aqui embaixo sobram umas tiras, né? Acho que são 4 deve ser 8. E ali também tem umas mais compridas e umas mais curtas, né? E aquilo ali, por exemplo, o judeu usa aquilo. Se o judeu está andando na rua, aí ele viu uma mulher bonita e chamou a atenção dele, né, atraiu a atenção dele, a atenção carnal dele, o que ele faz? Ele pega daquela tirazinha ali, enrola o dedinho ali, quando ele enrola o dedinho ali, ele se liga com Deus. Ele diz, eu sou pecador e essa mulher não vai me tentar. E começa a orar.
Então aquilo ali é para lembrar ele que ele está andando numa terra pecaminosa e aqueles tizi, tira ali, é para lembrar ele. Ele pega o dedinho, enrola ali e vai embora, não olha para mais ninguém. Então até nisso Deus se preocupou com a vida do homem. Foi notícia dizer que a mulher do fluxo tocou. A mulher do fluxo sangue tocou, nessa hora. Ela tocou, Jesus estava com um talite, né? Ele sempre usou talite, que ele era rabino. Ele estava com talite e ela sabia que se tocasse na franja do talite, ela não tocou em qualquer parte da roupa, tocou no talite dele, né? Por trás dele, e ela foi curada na hora. Foi uma decisão dela, tocou na franja do talite, aí foi curada. O Pedro, quando ele foi que as mulheres chegaram no túmulo, não entraram, saíram correndo, porque o Senhor vai lá e avisa que ele ressuscitou. O anjo falou para ela. Aí as mulheres correram, avisaram os discípulos e vieram. E Pedro foi o primeiro a chegar. Um dos primeiros, né? Ou pelo menos o primeiro a entrar no túmulo. João chegou primeiro, mas não entrou. João chegou na frente, mas João ficou com medo e não entrou. Aí Pedro veio e entrou no túmulo. Quando ele entrou no túmulo, ele viu os panos dobrados. Os panos dobrados, né? O que estava dobrado? Quando Jesus morreu, enrolaram ele em lençóis. Os lençóis estavam dobrados ali, e o talite que ele usava também estava ali. Ele foi enterrado com o talite dele, o talite também estava dobrado. O talite é uma coisa interessante. Quando você vai numa sinagoga, que o talite está jogado em cima de uma cadeira, não está dobrado, está só jogado, você não pode pegar, porque significa que a pessoa talvez tenha ido no banheiro, ou saiu para fazer um lanche, deixou o talite ali, vai usar novamente. Porém, se a pessoa pegou o talite, dobrou e deixou ali, significa que ela foi embora. Qualquer um que chegar ali pode pegar. Então, quando Pedro chegou, ele viu o talite dele ali. Então, o que o Pedrão fez? Pegou o talite de Jesus Cristo e passou a usar depois. Quando Jesus foi embora, ele passou a usar o próprio talite de Cristo. Tomou posse. É meu, ninguém pega, é meu. Né, porque ele achava que tinha poderes ali, porque se Jesus Cristo usou, também eu vou usar aqui, e vai ser uma bênção tremenda. Mas é realmente uma responsabilidade, como o Jorge está falando, muito grande mesmo. Aliás, tudo lá, né, as coisas de Deus, irmão, são de extrema responsabilidade. Apóstolo, o dobrado dava significado de que o serviço estava completo? Significava que a pessoa não voltaria mais para ali, né? Então, quando Jesus deixou o talite dobrado, lá no túmulo, ele significa o seguinte, ó, tá aqui, significa que nunca mais eu volto dessa sepultura. Aqui eu não volto mais. Então, Pedro pegou e se mandou com o talite dele. Amém? Mais uma pergunta? Voltando a falar do talite, as franjas do talite são azuis, né? E o azul não é qualquer azul. O azul é tirado do molusco do fundo do oceano. É uma coisa interessante também, que Jorge falou assim, o talite verdadeiro tem as franjas azuis que não é tintura, não é coisa, é buscado de um molusco, né, no fundo do oceano, que eles tiram, que produz aquela cor azul. Até nisso Deus quis, tem que ser essa cor, desse jeito, que só tem no fundo do oceano. E é lá que um tira e faz. É realmente uma coisa impressionante os detalhes que Deus observa na nossa vida. A gente não compreende isso, mas é uma realidade tremenda. Mais uma pergunta, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos encerrar, vamos orar. Já distribuizaram tudo, né? Diga. Mas do estudo da semana passada, posso fazer? Pode. Foi que o próprio apóstolo aqui estava falando sobre, a gente falou assim, ele é pobre do espírito. Está sem som o microfone dela. Não, acho que acabou a bateria. Eu não estava no movimento, eu não quis perguntar, mas eu queria entender um pouquinho. O senhor falou assim, quando a gente fala que é pobre de espírito, geralmente a gente está pensando que a pior pobreza que ele tem é que é pobre de espírito. Não, nós falamos isso foi a respeito do Sermão do Monte, quando fala, benditos pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que cisma, não é o inteirado, não é o limpido,
que muitas pessoas entenderam, infelizmente foram ensinadas errado, que para você ser cristão, você tinha que ser pobre, você tinha que ser miserável, entendeu? Você tinha que andar, viver, participar das bênçãos do mundo. E, na verdade, quando eu falo do quadro no sermão, os pobres de espírito, está falando aquele que se esvazia de si mesmo para ser cheio do eterno. Então, ele se esvaziou de si mesmo, ele ficou pobre do espírito dele para ser cheio do espírito dele. Essa é a palavra do pobre do espírito. Jesus Cristo, quando andou na terra, ele foi um pobre de espírito, porque ele não era arrogante, não ficava humilhando ninguém pela sabedoria dele, né? Pelo contrário, respondia com mansidão, respondia com amor, não era pobre financeiramente, né? Quem pensa que a família de Jesus era pobre está enganado. O pai de Jesus Cristo, José, ele era como é que se dá o nome? Carpinteiro, marceneiro? Não, mas tem um nome hebraico, técnico, tem um nomezinho hebraico, que na verdade era praticamente um artista da madeira. Então, é um artesão, mas tem um nomezinho diferente lá no hebraico. Então, na verdade, era um pessoal que ganhava muito dinheiro. Além disso, além de ganhar muito dinheiro, qual foi o presente que os reis magos trouxeram da Babilônia para entregar à família de Jesus? Ouro, incenso e mirra. 3 coisas preciosas. O ouro que trouxeram era mais ou menos cerca de 400 quilos de ouro. O ouro que veio do tempo de Daniel. Então, irmãos, a família tinha dinheiro. Não era uma família pobre, miserável, né? E Jesus Cristo nunca dependeu de favor de ninguém, não dependeu de ninguém. Dormia na casa dos outros. Jesus, inclusive, tinha um hábito interessante. Ele abençoava os pobres, mas na hora de dormir, ele ia dormir na casa do rico. Por quê? Calma aí, gente, não era esperteza dele, não. Era sabedoria. Por quê? Ele não estava sozinho, era ele mais 12. Imagine se ele chega com 12 anos na casa do pobre. O que ia acontecer? Ia ter que fazer milagre a noite inteira. Apareça feijão, apareça arroz. Aí eles iam para casa do rico, porque o rico tinha tudo. Aqui hoje eu vou dormir na tua casa, aqui. Eu sei que você tem grana, eu vou para a tua casa. Foi ele mais 12, né? Comida para todo mundo aí. Na casa de Mateus, na casa de Simão o leproso, em todo lugar, mano. Era a sabedoria dele, não queria humilhar o pobre, né? Mas ele, Jesus, era pobre de espírito, porque não era arrogante, não maltratava ninguém, né? Pelo contrário, se botava numa posição de humildade, né? O próprio Pôncio Pilato quis esnobar com a cara dele, né? É o seguinte, eu tenho autoridade sobre você, eu posso salvar você, posso mandar matar você, o que eu quiser posso fazer, porque eu sou autoridade, tenho autoridade. Ele disse assim, é verdade, você tem autoridade sobre mim, mas presta atenção numa coisa, você só tem autoridade porque foi o meu pai que te deu. Se não tivesse de meu pai, você ia ver como é que a banda ia tocar. Mas como foi o meu pai, eu respeito a sua autoridade. Não tem problema. Né? Se dá para essa pessoa que quando é realmente atrasada, uma pessoa que você vê que a natureza é complicada, como a gente aí é difícil, não se pode desperdício nesse tipo. Quando ele fala pobre de espírito, é o que o Jorge falou, é humildade de coração. Porque, na verdade, irmãos, tem pobre miserável que não é pobre de espírito. É soberbo. E tem rico milionário que é pobre de espírito, pessoa humilde, né? Pessoa que não tem orgulho de nada, tem soberbo, não tem nada. Então, é o que eu estou falando, vai do comportamento da pessoa. Se a pessoa quer ser humilde, não quer esnobar ninguém, não quer falar eu sou isso, eu sou aquilo, fica quietinho, caladinho. Então, quer dizer, o pobre de espírito, quer dizer, todo pobre de espírito, ele é dependente de Deus. Seja rico ou seja pobre, se é pobre de espírito, é dependente de Deus, depende do Senhor. Sem mim nada podereis fazer, o Cristo falou, né? E tem uns aí que são, né? Tem crente aí que é metido a besta mesmo, e não tem jeito, não. Pobre que acha que é o dono da cocada preta, o rei da cocada preta, não é nada, né? E tem rico que você é rico e tal, mas é humilde. Diga. Seu patrão? Na rua, você diz que é mendigo. Cheio de chegar de dedo, camiseta,
que aborrece. Aí tem uns que não tem nada, aí você pensa que o camarada, né? É soberbo a vida inteira, pensa que é isso, que é aquilo, não é nada. Nenhum de nós somos nada. Todos nós somos dependentes do Senhor. Mas a unidade E vai ter o quê? A pessoa que anda, ela está dizendo que não quer dizer nada, andar de chinelo. Isso não é um exemplo. A senhora está dizendo uma coisa que interessante. Também humildade não quer dizer que você vai ter que andar todo esculhambado, todo mal sujo, mal vestido, para dizer que é humilde. Você não é humilde, você é porco mesmo. Mal vestido porque você não toma um banho, quer andar de roupa rasgada, quer andar de chinelo. Eu sou humilde. Humilde não, você é relaxado mesmo, isso que você é. Displicente, não cuida de você. Humildade não quer dizer isso. Se humildade fosse isso, todos os cracudos do Rio de Janeiro seriam humildes, porque eles vivem lá. Então, não tem nada aqui. Não é aparência, irmão, não é aparência. É por dentro que você vê se a pessoa é humilde ou não. É no seu interior que a pessoa vê se é humilde ou não. Tem gente que qualquer coisa está dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo e tal, e não é nada, absolutamente nada. Bate no hospital aí, uma doença, com câncer, qualquer coisa aí, é igualzinho os outros, vai morrer do mesmo jeito, não tem solução. Bateu na cama do hospital, todo mundo é igual. Um dia, quando eu estava no exército, houve um acidente na Avenida Brasil. Toda vez que havia acidente, o pessoal procurava a porta do nosso quartel. Um carro bateu no outro, no Fusca, o velhinho no Fusquinha, um carro veio e bateu, o Fusca ele bateu no carro, aí para na porta do quartel, aí era um major do exército que foi a vítima do acidente. Aí o major veio mostrando carteira, sou major, chama um oficial de dia aí, tá? Prende esse velho aí, esse velho bateu no meu carro, vai ter que pagar meu carro e tal. Criando problema aí os soldados vieram se enquadrar para ele, minha major e tal. Aí o velhinho entrou com o Fusca no quartel, aí os soldados disseram, só pode sentar aqui, senta aqui. O velhinho sentou, perguntaram se ele queria um copo d'água, um café, não quero nada não. Aí chamaram o oficial de dia para fazer a ocorrência, e o major nervoso, falei para cá, sou major e tal. E aí, daqui a pouco, o oficial de dia veio com a prancheta, pediu, major, dá para me dar sua identidade para mim fazer a ocorrência? Ele começou a anotar, e o velhinho está sentado lá. Aí daqui a pouco o tenente vai até o velhinho para pedir documento dele também para botar na ocorrência. Aí o velhinho deu. Tinha tanta estrela no documento camarada. O camarada era general de exército, não era reformado, não era da ativa. O velhinho estava sentado. Aí quando o tenente viu, rapidamente se enquadrou, se apresentou para ele. Aí o major viu, o que você prestou conhecimento também por quê? Aí o tenente disse, major, eu acho que o senhor entrou pelo cano. Por quê? Ele é general de exército. Ele é mesmo? E o velho continuou sentadinho lá. Aí o major veio e se apresentou para ele, por que o senhor disse que era general? Eu não disse porque ninguém me perguntou nada. Eu sou militar, entrei num quartel. O sargento mandou sentar, eu sentei, eu sou obediente. O soldado veio me oferecer, eu não quis e tal. Ninguém me perguntou nada, só mandaram sentar, tudo que mandaram fazer eu fiz. Agora que me pediram o documento. Então o senhor desculpa, não precisa pagar nada não. Não, eu vou pagar sim, fui eu que errei. Eu bati no seu carro, major. Eu vou pagar porque eu lhe dei um prejuízo. Não, mas não precisa, não precisa sim. O senhor vai ter que aceitar. Até porque eu ganho mais do que o senhor para pagar seu carro. E outra coisa, major, deixa eu falar uma coisa. Você sabe por que eu gosto desse Fusquinha? Porque foi meu filho que me deu quando eu saí, quando eu fui promovido. Eu gosto desse Fusquinha. Eu podia comprar um carro melhor, mas eu amo esse carro. O Fusquinha. Então eu vou pagar seu prejuízo, major. Pode ficar tranquilo. Aí não tem mais ocorrência, não tem mais nada. Mas e se fosse um sujeito arrogante? Você é major, eu sou general, está preso. Não ficou calado, não falou nada. Só que na hora de mostrar o documento, quebrou a cara, né? Então, na verdade, Jesus Cristo, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que na prisão de Jesus Cristo, lá no Getsemane, Monte das Oliveiras, Judas Iscariote teve que combinar uma senha com os soldados
Porque os soldados não conheciam Jesus Cristo. Ele andou para lá, cima e para baixo, fazendo milagre, mas os soldados mesmo não conheciam. Não, você vai, quando a gente chega lá, você dá um beijo nele, que a gente sabe quem é. Aí foi quando Judas Iscariote se aproximou de Cristo para dar o beijo, tal beijo da traição, né? E aí então identificou Jesus Cristo. Porque Jesus fazia milagre assim, não fala para ninguém, não conta para ninguém, não diz para ninguém. Eu não posso ficar famoso agora, eu não quero ficar famoso, né? Vai embora. Tanto é que no dia da prisão, 3 anos e meio depois que ele começou o ministério, ainda tinha gente que não sabia quem era Cristo. E de repente ele, né? Quando o dia da Páscoa, que ele entrou em Jerusalém montado no jumento, teve gente que não conhecia ele. Porque o sacerdote, ele entrou com um cordeirinho nas costas, que ia ser imolado na Páscoa, em favor dos judeus, e aquela multidão seguindo o sumo sacerdote. Aí lá atrás da multidão, foi que Jesus pegou o jumentinho, e Jesus então subiu no jumentinho e vem trotando no jumentinho. Né? E chamou a atenção porque não tinha ninguém montado em cavalo nenhum, em jumento nenhum, só Jesus Cristo. Só ele montado, entrando em Jerusalém. E aí ele foi entrando, e as pessoas, Hosana, 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 que vem em nome do Senhor. Quando você lê a Bíblia, dá a impressão que eles estão gritando Hosana para Jesus Cristo. E não era para o cordeirinho que estava no ombro do sumo sacerdote, que ia ser imolado. Na verdade, Jesus foi entrando como se fosse um trujão na história. Mas era para cumprir a palavra, né? Só depois que algumas pessoas reconheceram, quem é esse que está montado no jumentinho? É o filho do carpinteiro, né, lá da Galiléia? É Jesus Cristo. Aí começaram a gritar para ele. Mas depois que já tinha entrado a maioria. E quando Jesus foi entrando, que ele passou pela porta, tinha tanta gente, que eles mandaram fechar a porta. Fecha a porta, fecha, não entra mais ninguém. Essa porta está fechada até hoje. E essa porta, na profecia de Ezequiel, acho que é Ezequiel, dizendo que ela ficará fechada até o dia da volta dele. Quando Jesus Cristo voltar, que ele pisar no Monte das Oliveiras, vai ter um terremoto. Esse terremoto não é por nenhuma falha geológica que existe em Jerusalém. Esse terremoto é porque o Santo de Deus, em perfeita santidade, vai tocar numa terra pecaminosa. Quando houver o choque da santidade de Cristo com a terra, tem um terremoto. Nesse terremoto, essa porta vai abrir, sozinha. Essa que está para o cemitério, essa porta? Os árabes, eles conhecem a Bíblia. Eles sabem que Cristo não toca em defunto, né? Em morto, né? Então o que eles fizeram? Essa porta que não abre, eles dizem assim, nós vamos deixar essa porta fechada. Ele nunca vai entrar por aqui porque nós vamos deixar fechada. Só que ele não sabe que a profecia dizia que ela ficaria fechada. Aí o que eles fizeram? Fizeram um cemitério ali em volta da porta. Cemitério pequeno. Enterraram vários mortos ali, você vai lá, você vê vários túmulos lá. Nem um cemitério oficial, mas tem vários túmulos lá para que Jesus não entre por ali. Só que o terremoto vai se encarregar de tirar os defuntos todinho dali. Conclui-se, portanto, que o nosso Deus é também o Deus dos terremotos. Quando ele chegar, esse grupo diz que o mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos. E nós que estivermos vivos. E ele vai entrar ali e vai dizer assim, sou o dono dessa cidade, quem manda aqui sou eu. A partir daí, não tem Netanyahu, não tem esquerda, não tem direita, não tem ninguém aí que vai mandar ele. E na hora que ele estiver entrando, a Jerusalém Celestial já vai chegando também, junto a Jerusalém Celestial também vai chegando o Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden é o lugar do governo. E aí a história para outro estudo. Amém, irmãos? Mais uma pergunta? Tem um grupo de pessoas aqui que estão assistindo para a gente poder enviar a missa. Sim, o grupo de pessoas que está assistindo ao nosso estudo aqui hoje, para você entrar em contato com a gente, né? Entre em contato para a gente mandar para você o PDF do estudo. Andréia. Tem o Machado, tem uma... Márcia, Simone, Gapião. Simone, tem muita gente aí. Pelé também está aí, Pelé morreu. Pelé
não, Joel. Elon Musk está aí? Mandar para ele. Alexandre Moraes está aí? Mandar para ele também. É Renan e Zezé. Renan? Gavião é o Renan e Zezé, que ele mandou para ele. Vamos mandar para todo mundo. Se não tiver os outros, o estudo 1, 2, 3, nós mandamos tudo em PDF para você. Avisa para falar aqui comigo no. Fale com a Cris. Fale com a Cris, pastora Cris aí na. O que é Instagram isso aí? Instagram. Fala com ela no Instagram, que ela pega o endereço e pega o WhatsApp e manda para vocês. Nós ficamos hospedados em frente ao cemitério em árabe, né? Quando nós fomos em Israel. Como? Nós ficamos hospedados em frente ao cemitério quando a gente foi em Israel, naquele território árabe. Na verdade, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala Monte das Oliveiras, porque tudo em Jerusalém, tudo na área de Jerusalém é monte. Não tem plano, são 7, 8 montes. Jerusalém está sobre o monte Sinai, não, monte... Esqueci, é muito parecido o nome, Monte Hebron, Monte Sion. E aí tem uma descida, tinha o rio lá embaixo, está seco, o rio Cedron, por onde Jesus passou quando ele foi para o Monte das Oliveiras, e aqui tem o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, o que os judeus fizeram? Sabendo da volta de Cristo, eles então encheram o monte todinho de cemitério. Então só tem túmulo ali. Túmulo tem alguns templos ali para lá e para cá, mas a maioria são túmulos porque eles acham que na hora que Jesus bater ali, eles, segundo a cabeça deles, eles serão os primeiros a se ressuscitarem. Ao lado de Cristo, né? Junto com ele. Ele vai pisar aqui, então vamos ser enterrados aqui. Quando ele chegar, a gente sai do túmulo direitinho. Amém. Inteligência, sabedoria, né? Se eu morrer em Jerusalém, eu quero ser enterrado lá também. Quero chegar na frente de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Bom, todo mundo já recebeu aí o terceiro estudo, né? Tem oferta, não? Hã? Tem, vamos tirar a oferta. Vamos encerrar sua estudo para depois tirar a oferta. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, meu amado. Receba toda a honra e toda a glória do estudo desta manhã. Abençoe os teus filhos que estão fazendo esse treinamento, estão praticando essas orações, que estão levando a sério, Pai amado, esse estudo, essas orações, para que eles sejam abençoados, eles se experimentem que obedecer a Deus é a melhor coisa que tem. E nós obedecemos a Ti, queremos andar na Tua presença, meu Pai. Portanto, receba a honra, receba a glória de tudo que nós temos feito aqui, para que o Teu nome seja glorificado, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Distribua os envelopes, vamos tirar as ofertas, dízimo para o trabalho do Senhor. Domingo nós encerramos então a parte da manhã, tá? Outra coisa, irmãos, você que acorda de manhã cedo, você pode fazer suas orações e depois pode continuar as outras também, entendeu? As outras, não precisa esperar até meio-dia não, até perto de meio-dia não, pode fazer as orações seguintes, todas na parte da manhã, não tem problema nenhum. Hã? Tá certo, é isso mesmo. O seu neto está ligando para cá toda hora. Não vou falar com ele não. O pessoal sabe que eu estou na igreja essa hora. Eu já bloqueei meu telefone aqui por causa disso. Todo mundo sabe que de manhã eu estou na igreja. Então, quem liga para mim é perda de tempo. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós oramos pelas ofertas que temos aqui nas nossas mãos. Entregamos essa oferta para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai amado. Receba em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é dos teus servos estão dando, porque querem ser abençoados, andando na tua presença e com alegria, com amor no coração, entrega suas ofertas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer, colocar aqui no gasofilar suas ofertas. Dízimo é comigo aqui para a gente orar. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, ministramos sobre a tua vida nesta hora, ministramos a bênção da prosperidade, seja próspera, abençoada, que as portas sejam abertas para ti, diante da presença do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém.
fiz o negócio do café, vou fazer o seu. Tá bom, amém. Glória a Deus. Quando fizer minha vida, para me dar a bênção para você. Senhor, nosso Deus, nós estamos sobre o teu filho nesta hora, Pai amado, pedindo a tua graça, tua misericórdia, tua bondade. Ser com Wilson, Pai amado, com a família dele, para ser uma família próspera, abençoada, na presença do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado. Vou fazer agora então. Tá. Amém? Glória a Deus. Domingo tem mais, domingo fazendo o encerramento da manhã então, completamos esse ciclo e depois vamos partir então para a oração da tarde. Ou seja, vocês, quando terminar tudo, vocês vão ter oração por dia todo. E bênção o dia todo. Amém, irmãos? Cris, algum aviso? Paulo Ferreira Aventura. Temos doce. É. Temos lá doce, estamos vendendo doce. Doce de abóbora, né? De banana. De quê? De banana. Doce de abóbora e de banana, feito pela pastora Pola. Ela fez a abóbora aí que nós ganhamos semana, 100 e tantos quilos de abóbora. Uma bênção tremenda. Amém, irmãos? Que o poderoso amor de Deus, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo é perfeita, comunhão do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia.